Nós falamos de prisão. Quando nós falamos de cativeiro, nós falamos de alguém que está aprisionado, detido, alguém que está parado entre cadeias. E agora então nós sabemos que esse Josué, ele nasceu no cativeiro, a qual o povo de Deus estava inserido nas terras do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés. Sabemos nós que Moisés, ele foi um homem hebreu. Sabemos nós que Moisés, ele foi criado no melhor lugar que aquelas terras naquele dia podia oferecer. Aonde? No palácio do rei imperador chamado Faraó. A Bíblia diz que esse Moisés, ele vive 40 anos no palácio de Faraó. A Bíblia diz que quando ele descobriu que ele não era um egípcio, ele renunciou-se então o trono faraônico, ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, ele renunciou o poder que ele tinha, ele renunciou o status que ele tinha, ele renunciou aquela condição de liderar a qual ele tinha. Vou esperar os irmãos se posicionar. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos se posicionar. Um pouco de água, isso, obrigado. Isso, se posiciona. Pode sentar aqui, igreja. Isso aí. Então Moisés agora ele vai renunciar, ser dono do trono. Eu te conheço. Glória a Deus, aleluia. E agora ele vai para onde? Verdade. Ele vai agora para o meio do seu povo. É verdade. A Bíblia diz que Deus agora muda o quadro de vida de Moisés. Ele sai do palácio e vai para o deserto. Eu teria uma aplicação aqui, mas eu quero falar de Josué. Mas eu preciso passar aqui. Ele vai para o deserto. A Bíblia diz que no deserto, esse moço agora vai viver 40 anos sendo pastor de ovelhas de um homem, o seu sogro, chamado Jetro. Ao cabo de 40 anos ele vai ver a glória de Deus. Ele vai ver a presença de Deus em forma de fogo entre meio uma sarça que queimava, mas não o consumia. E ele disse: chegarei mais próximo para me ver essa grande visão. E a Bíblia diz que ele chega lá em cima. Todo mundo conhece a história, eu não vou falar isso aqui. E a Bíblia diz que ali Deus fala: não venha para cá. Glória Tira a Deus. primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava falando: a partir de hoje você vai começar a viver uma nova história. A partir de hoje você vai começar a caminhar novos caminhos. A partir de hoje você falará aquilo que você nunca falou. A partir de hoje você deixará para trás tudo aquilo que você aprendeu e você irá ter um novo aprendizado. Por que, Senhor? Porque a partir de hoje eu tiro o seu calçado do seu conhecimento e te calço com um novo ministério. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés como profeta no deserto e ele vai profetizar no período de 40 anos. Nesse período de 40 anos a qual Moisés ele vai pastorear, a Bíblia diz que por através de Moisés Deus vai fazer maná cair do céu, de forma que o povo comia, mas não sabia o que estava comendo. E eles perguntavam: o que é isso? E ninguém soube responder. Mas quando Jesus chega na nova aliança, Jesus quando chega no Novo Testamento, quando ele pega o pão e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, esse aqui é o pão, a minha carne, a qual é rasgada por vós. E os discípulos perguntaram: o que é isso? Jesus estava dizendo: vocês não conhecem as coisas espirituais. Agora eu te apresento: esse é o meu corpo que é doado por vós. Comei, bebei, fazei memória de mim todas
as vezes que participares. Oh, glória! Oh! Aleluia, glória a Deus! Vai com desúrias. Eita, glória! Oh! Meu Deus! A Bíblia diz que esse Moisés, agora por através de Moisés, maná desce do céu. Por através de Moisés conduzindo o povo, as crianças cresciam e os calçados se delatavam aos seus pés de forma que não danificavam. As suas vestes se delatavam em vossos corpos de forma que cresciam e se renovava no corpo do povo hebreu. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre a vida de Moisés. Porque a glória, a presença de Deus era na vida de Moisés. A Bíblia diz que através de Moisés água saía da rocha. A Bíblia diz que através de Moisés ele fez o seu cajado virar uma serpente, a qual devorou, engoliu, detonou a serpente dos mágios. Por isso nós encontramos Deus fazendo grandes maravilhas no deserto através de Moisés. A Bíblia diz que através de Moisés Deus fez codornizes descer para alimentar o seu povo no deserto. A Bíblia diz que todos os adversários que se colocavam contra Moisés não podia prevalecer. Por quê? Porque o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é Rei de Reis, Senhor de Senhores, aquele que é Deus do céu, aquele que é Senhor dos exércitos, aquele que é Senhor do seu povo, estava na vida de Moisés, e Moisés triunfava. Moisés não perdia batalha, Moisés não perdia guerra, porque Deus fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com Moisés. Eu quero parar com Moisés aqui. Mas só que Moisés era aquele tipo, pastor, de pastor amoroso. Aquele pastor que trabalhava com o cajado. E o pastor que trabalha com o cajado muitas vezes não é valorizado. O pastor que trabalha com o cajado muitas vezes é pisado pelos seus próprios liderados. E tem muitos que ainda oram a Deus pedindo: Senhor, tira esse homem, essa mulher daqui e coloca outro. Eu vou te dar um conselho. Se você tem um pastor, uma pastora que trabalha com cajado, ora para que ela permaneça. Porque se Deus tirar esse pastor do cajado e colocar um pastor da espada, você vai ver como é que a história vai mudar. A Bíblia diz que Moisés era muito amoroso. E Deus não podia mexer no pecado do povo, porque Moisés entrava na frente. Como Deus tinha uma aliança com Moisés, Deus não podia detonar o povo, destruir o povo, fulminar o povo, acabar com o povo. Glória a Por Deus. 3 vezes para me adiantar a mensagem, eu quero falar de Josué. Aleluia. Deus foi fazer proposta a Moisés, Moisés não aceitou. Sabe por quê? Porque ele tinha princípio de honra. A 3ª vez Deus falou: agora eu vou até Moisés e vou fazer uma proposta irrecusável. Eu vou falar com ele que eu irei acabar com esse povo de Israel. Olha aí, Deus. E farei dele um povo mosaico. Não será mais povo de Israel, mas sim povo de Moisés. Quando Deus chega com a proposta para ele, ele diz: nada disso, Senhor. Eu não posso aceitar essa proposta, porque se eu aceitar essa proposta, eu estarei anulando a promessa que o Senhor deu a meu pai Abraão, ao meu pai Isaac e a meu pai Jacó. Quem sou eu para tomar deles a bênção? Nos dias de hoje, nós encontramos pessoas atropelando pessoas, nós vemos ministério atropelando ministério, nós encontramos pregadores querendo abafar pregadores, nós encontramos cantores querendo abafar cantores, nós encontramos convenções querendo fechar convenções, nós encontramos pastores querendo tomar rebanho de pastores. Mas que povo é esse? Meu Deus, é forte. É por aí. Moisés falou: eu não posso, porque se eu tomar a bênção, eu estarei cometendo um grande pecado contra meu pai. Aí Deus disse: não tem jeito, não tem como eu acabar com esse povo.
Ou seja, não tem como eu trabalhar com esse povo. Aí Deus vai criar um plano. Já que eu não posso tocar no povo, eu vou inverter a situação. Glória a Deus. Eu não toco no povo porque Moisés defende, certo? O que eu faço? Como o povo não tem vida no altar, que se tivesse intercedia por Moisés, eu vou tirar Moisés de cena, que aí eu trabalho nesse povo. Glória a Deus, aleluias. Eu vou tirar Moisés da frente do povo, que aí eu consigo tirar o pecado que é nesse povo, porque os seus pecados já cheiram mal em minhas narinas. E a Bíblia diz que Deus leva Moisés para o Monte Nebo, as portas da promessa, das terras prometidas. E chegando lá, a Bíblia diz que Deus toma Moisés. Sabe o que Deus estava falando ali para você que é pregador? Deus já estava apresentando o arrebatamento. Quando você encontra Enoque sendo transladado, Deus estava falando de arrebatamento. Quando você vê Elias sendo levado em uma carruagem de fogo, era Deus falando de arrebatamento. Quando você vê Deus sumindo com Moisés, era Deus falando de arrebatamento. Mas a Bíblia revela que haverá o quarto arrebatamento. E quem é esse, pastora? É a igreja que vai ser arrebatada para o céu de glória. Aleluia. É a igreja que vai subir. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Moisés sobe para o Monte Nebo, as portas da terra da promessa. E a Bíblia diz que Deus tira Moisés e some com o corpo de Moisés, a qual o principado que se encontra dentro das terras de Israel teve que lutar com o principado desse mundo das trevas pelo corpo de Moisés. E Deus toma o corpo de Moisés. E Deus agora vai chamar quem? Glória. Vai chamar um moço, a qual foi nascido no cativeiro, na escravidão. Presta atenção aqui, eu vou começar a pregar agora. A Bíblia diz que Deus agora vai chamar, vai vocacionar alguém que foi nascido na terra da escravidão. Um moço que tinha uma referência. Deus não chama ninguém sem que tenha uma referência. De preferência, uma boa referência. Por isso que Josué, ele começa a escrever dizendo: Josué, filho de Nun. Ou seja, ele tinha princípio, ele honrava o seu pai, ele honrava a sua família, e ele tinha bons aprendizados, a qual ele podia passar para o seu próximo. É verdade. Então, Josué, filho de Nun, nos dias que Moisés estava nessas terras, a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. Aleluia. Sim, Senhor. É isso mesmo, pastor, me ajuda aí, eu sei que a senhora prega muito. Josué era servo de Moisés. Não é isso mesmo? Cadê os pregadores aí, me ajuda? Sim. Isso. Ele era servo de Moisés. O que é servo? Jesus revela sobre o servo. O servo não sabe o que fazia o seu Senhor. Glória a Deus, é verdade. Que seja de madrugada, ele está pronto a servir. Que seja à tarde, ele está pronto a servir. Que seja para furar buraco, ele está pronto a furar. Que seja para pintar parede, ele está pronto para pintar. Se for para bater laje, ele está preparado para bater laje. Por quê? Porque ele é servo. Glória a Deus. Então Deus chama alguém que estava acompanhando um grande líder chamado Moisés. Eu estou entendendo, Senhor. Tu és adorado, Pai. Olha como que Deus faz. Mistério, Jesus. Eu encontrei esse Glória. texto. É uma aplicação minha. Eu sei que está gravando aqui, muitos pregadores vão ver isso. Se Moisés coloca esse povo lá dentro, o povo ia ter o Senhor Deus como injusto até. Porque esse moço foi criado no palácio. Mas no início eu falei que Deus usa alguém que é simples, humilde, para confundir as grandes e sábias. Então Moisés, ele era, numa aplicação, engenheiro, arquiteto, decorador, construtor,
ele era encarregado, ele era legislador, ele tinha uma visão de liderar o povo. Então isso ele leva para o ofício do trabalho de Deus. Aí ficaria fácil Deus chegar com esse povo lá na promessa. Glória a Deus. Porque o homem era preparado, o homem tinha estratégia, mas Deus sabe como fazer. Deus sabe como trabalhar. Aí entra a palavra que eu falei, vocacionado, que quer dizer chamados para uma nova história. Quem era Josué? Josué era um escravo, e foi um escravo e atualmente era servo de Moisés. Deus tira a patente de servo e agora coloca ele de pé e diz: Josué, filho de Num, o meu servo Moisés, Deus, aleluia, e tu farás esse povo de Israel entrar na terra da promessa, entrar na terra prometida. O que Deus disse? Glórias, aleluias. Tu és adorado, Senhor, aleluia. O moço, ele outrora era escravo, saiu da escravidão, foi para o deserto. No deserto ele se tornou servo de Moisés. E um servo, quando acompanha o seu líder, ele está a todo tempo às barras das orlas das vestes do seu Senhor. Verdade. Você se lembra de Eliseu? Por que Eliseu apanhou a capa? Elias falou com ele: você quer a minha capa? Você tem que andar comigo pareado dia e noite. Se você quiser a minha capa, você não pode se afastar de mim, porque a qualquer momento eu posso ser tomado e você não tomará posse da capa. Então fique do meu lado. Glória a Deus, aleluia. É como se eu estivesse vendo Elias entrando no fogo, Eliseu entrando no fogo. Porque a capa. Aqui é Moisés no deserto e Josué do lado. O que Moisés fazia, Josué assistindo. As construções que Moisés fazia, Josué assistindo. Olha aí, Deus. A opressão que Moisés sofria, Josué assistia. As providências de Deus promovidas através de Moisés, Deus fazia, Josué assistia. Então tudo que acontecia na vida de Moisés, Josué estava presente. Aleluia, Deus. Deu para entender? Glória a Deus. Deu para entender? Amém, Jesus. Não, peraí, hoje não é muito grito não, hoje é uma mensagem assim mesmo. Tudo que Moisés fazia, Josué assistia. Então automaticamente ele aprendeu. Aprendia. Então colhe, Glória a Deus. se aproxime Aleluia. de quem possa te ensinar. Glória a Deus, aleluia. Eu, quando eu fui pastor, eu sempre dizia à igreja, aos irmãos, aos obreiros que estavam: olha, hoje eu estou aqui, mas a igreja não é minha. Amanhã pode ser alguém, pode ser você que está aí, que pode estar liderando. Sabe quem é o dirigente da igreja que eu tomava conta? Um jovem que eu batizei. Por misericórdia, que privilégio para mim. O que eu ensinava, graças a Deus, Deus fez acontecer. Aleluia. Então o que Moisés fazia, Josué assistia. Então ele era o moço de princípio. Discípulos. Ele já sabia como manejar o cajado. Ele já sabia o que ele ia viver. Ele sabia que, embora que Deus era com ele, mas a opressão do povo também era com ele. Aí Deus chama ele, fala: agora você não vai ser mais servo, você agora vai ser líder. Porque alguém que é vocacionado por Deus, ele tem princípios de liderança em sua. Glória a Deus, aleluia. Você pode estar aí embaixo, mas Deus já colocou dentro de você
uma vocação. E sabe o que ele manda te dizer? Desperta-te o dom que há em ti, porque ele quer te usar, ele quer te mover, ele quer te levantar, ele quer fazer através de você uma grande obra. Josué estava inserido na sua família. Porventura aquele pai, raciocina comigo, eu já vou encerrar, eu preciso encerrar. Aleluia, Deus. Aquele pai chamado filho de Nun, por algum momento, será que ele imaginou que o seu filho ia ser líder do seu povo? Será, pastora? É forte. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Glória a Deus. Eu sei que vocês querem comer torta também, amém? Amém. Nós vamos encerrar. É desse jeito. Será que aquele pai por alguma vez, será que passava na mente dele que o seu filho, que um dia foi escravo, que agora era servo do líder chamado Moisés, poderia ser ele? Será que aquele pai pensou nisso? É verdade. Aleluia, Deus. Tenho certeza que não. Eu volto aqui na mensagem que as irmãs demonstrou aqui na frente. O filho cresce vendo as qualidades do seu pai. Os filhos crescem vendo o caráter do seu pai. Os filhos crescem vendo as características do teu pai. Os filhos crescem vendo a profissão do seu pai. Os filhos crescem vendo o desempenho do seu pai. Mas por muitas das vezes, como foi dito a mensagem, os filhos crescem e os pais não observam o desempenho, o caráter, as características e nem as qualidades que seus filhos têm. A senhora faz o propósito da casa. Será que é verdade isso? Foi isso que vocês pegaram aqui hoje. Foi isso que eu aprendi com vocês aqui hoje. Vê que a filha chegou: pai, eu preciso da tua atenção. Se o Senhor deixar uma hora aí vir ter comigo, é perca para a sua empresa. Mas eu vou fazer o seguinte: quanto é a sua hora? Eu vou me virar e vou pagar a sua hora para mim ter apenas uma hora da tua atenção. Verdade, Deus. Ele não conhecia a filha que tinha. Ele nunca imaginava que a filha dele iria fazer aquilo. Verdade, sim. Nunca imaginava, meu irmão, Aleluia. que Josué seria líder do povo de Israel. É, Senhor, é por aí, Jesus. Mas Deus olha para aquele que é servo. Porque o servo, pastora, observe isso aqui. O servo, glória. ele não diz que é. Diz que- Diferente da nossa geração, né? Meu Deus, é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O servo, ele nunca procura se colocar na frente do seu senhor. O servo, ele nunca procura se colocar na frente do seu líder. Porque ele sabe que quem tem que ir na frente é aquele que tem capacidade, porque ele ainda não é um capaz. Você se lembra de João Batista? Quando disseram a João Batista assim: ei, mestre, Senhor, nosso pastor João, olha, aquele moço que o Senhor batizou aqui nas águas está batizando mais pessoas do que o Senhor, está atraindo mais pessoas do que o Senhor, estão todos indo ter com ele, principalmente aqueles que estavam aqui. Aí João olha para aqueles e vai dizer: ei, fica tranquilo, está tudo sob controle. Porque o que eu estava e estou pregando é isso que está acontecendo. Então deixa ele pregar, deixa ele batizar, deixa ele curar, deixa ele fazer maravilhas, porque necessário é que ele cresça, necessário é que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu vim para isso, o meu trabalho está sendo feito. Aleluia, Deus. Quem és tu? É Elias.
é um dos profetas. Olha aí, Deus. Mas quem és tu? É o Messias? Aí o mesmo João vai dizer: nada disso, eu sou apenas um simples servo, na qualidade de uma voz a qual clama no deserto. O servo, ele fica na retaguarda, só aprendendo. E Deus olha para as qualidades de Josué e vai falar: bom, eu vejo que você está na brecha. Glória a Deus. Você está Aleluia. preparado. Sempre eu aperto esse negócio aqui. Glória a Deus. O moço caminhava com Moisés. Não foi à toa que ele foi para o monte. E a Bíblia diz que quando a mão de Moisés cansava, ele e Arão suspendia, não foi isso? Então ele sabia de tudo a qual acontecia com o seu Senhor, com o seu líder. Aí Deus fala: agora, Josué, é momento para você começar a escrever a sua própria história. Glória a Não Deus, aleluia, Espírito pasme. Santo de Deus. Não te espante, porque assim como fui com meu servo Moisés, que agora é morto, assim também serei contigo todos os dias da tua vida. Ninguém prevalecerá diante de ti. Ele estava dizendo: quem se pôr na sua frente, se não sair da frente, você com o meu povo irá passar por cima. Por quê? Porque não prevalecerá contra ti. E saiba, o que eu prometi a Moisés, eu também delego sobre a tua vida. Aonde você colocar as plantas dos pés, será teu. Glória a Deus, aleluia. Eu estou preocupado com a hora aqui que eu tenho que encerrar. Só esse aqui para nós fechar. Glória a Deus, aleluia. Só essa aqui para nós fechar. Não dá mais tempo. Aonde esse moço que recebeu o legado para escrever uma nova história, aquele que foi vocacionado por Deus para escrever uma história, uma nova história para a sua vida, um novo capítulo para a sua vida, liderar o povo de Deus. Agora o próprio Deus vai dizer: aonde você colocar as plantas dos teus pés será teu. Sabe o que ele estava dizendo? Você prega, você sabe o que é isso? Glória a Deus. Eu vou colocar o pé no município de Cariacica. Cariacica será meu. Quem está me dando? Deus. Eu vou colocar os pés em Vila Velha. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Onde eu pôr o pé é meu. Vila Velha também é meu. Eu vou pôr o pé em Viana. Quem me deu uma promessa garante: Viana será meu. Eu vou pôr o pé em Guarapari. Por quê? Porque eu tenho uma promessa daquele que pode me dar. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés será meu. Para quê? Para me escrever uma nova história. Que nova história é essa? Libertar, resgatar, transformar vidas para o reino de Deus, para o reino que nos espera, as nações celestiais. Deus me chamou e te chamou para viver uma nova história. E quem quiser viver uma nova história, acompanha-nos. Se coloque de pé que eu quero orar, por favor, para mim passar.